terceira semana da quaresma e estamos aqui, né, no nosso jejum, na nossa penitência, né, seguindo em frente esse retiro, essa quaresma, né, que a gente tanto tem que aproveitar, né, esse tempo de esmola, oração, jejum, né, que a gente tem que viver, como a gente falou desde o dia 17. E hoje é a terceira semana da quaresma, nós vamos ler, né, o Evangelho, mas antes a gente vai, toda semana, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a semana da quaresma. E essa terceira semana, né, a gente vai falar um pouquinho dessa terceira semana, ok? Para viver a palavra é bom lembrar que não existe a minha verdade, mas a verdade. E ela tem nome, e alguém que é a sabedoria de Deus, Jesus Cristo. Com esta luz, experimente viver a palavra nesta semana. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 ao 25, diz assim: Para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é considerado insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é considerado fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Torá, que quer dizer caminho de vida. Mas a palavra foi traduzida como lei, empobrecendo seu sentido original. Ela foi dada ao Monte Sinai e era, antes de tudo, uma carta de liberdade. Ela tem uma abertura solene. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Os israelitas eram convidados a tomar posse do dom de Deus, graça ao qual se conscientizaram de estarem na vanguarda da civilização. Tinham atravessado o Mar Vermelho e assim haviam renascido numa nova luz, como depositários do presente maior, a verdade que garantia a dignidade de cada pessoa. Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? A história do povo de Deus no Antigo Testamento está cheia de certeza de que ali estava a dignidade que lhe era própria, ainda que fosse reconhecidamente pequeno no conjunto das nações. Não é porque sois mais numerosos que todos os povos que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Ao contrário, sois o menor de todos. Sua grandeza se encontra na fidelidade à aliança. Também a igreja em nosso tempo é chamada, em seus pastores e fiéis, a caminhar na estrita fidelidade à nova e eterna aliança, selada no sangue de Cristo, o novo e definitivo templo. Num mundo diferente, pluralista e provocador. De fato, há um verdadeiro bombardeiro sobre a igreja e a vida cristã. Nos tempos do politicamente correto, a sociedade cobra respeito a todas as diferenças existentes, mas parece inaceitável aos olhos da mesma sociedade ser fiel a Deus e cumprir seus mandamentos. Pode parecer que mais livre é aquele que vive no pecado e na maldade. As causas de tal reação são diversas. Talvez uma delas seja o fato de que o testemunho de muitos cristãos não tenha sido tão autêntico. O desafio da resposta no amor está em nossas mãos. Somos convidados a um passo de conversão na terceira semana da Quaresma, para que nossa vida demonstre que mais atualizado é aquele que ama a vida. Quinto mandamento. Lutando contra o aborto, cabe-nos testemunhar a pureza e a castidade. Sexto e nono mandamentos. Através da limpidez do testemunho de homens e mulheres que vivem tais valores. A nós é entregue a bandeira da honestidade. Sétimo e décimo mandamentos.
que vai contra a correnteza da corrupção. As pessoas estão sedentas de gente que escolhe Deus em primeiro lugar e vive a alegria do discipulado. Os 3 primeiros mandamentos. Sua família na qual será na moda o honra pai e mãe, e onde se aprende a não levantar falso testemunho e dar testemunho da verdade, tem seu lugar na sociedade. 8º mandamento. Mesmo quando tudo parece destruído, olhamos para o Senhor, sabendo que em 3 dias o templo de seu corpo foi reconstruído. Nossa fé é pascual, e não haveremos de desperdiçar todas as oportunidades de purificação que nos são oferecidas para que sejamos um povo santo, amado pelo Senhor, purificado pelo mistério da cruz, sabedoria de Deus para qualquer época. Neste tempo de graça, leia a palavra de Deus, faça a prática da piedade, como a via sacra e o rosário. Experimente viver um dia depois do outro como um espírito de conversão e santidade, e você verá que a graça de Deus atua em sua vida. Não é mágica, mas transformação interior verdadeira. Deixe-se moldar pela ação do Espírito Santo, que restaura a belíssima obra da arte que é a sua vida. Eis as indicações para a oração diária com a palavra de Deus nesta semana. Então, hoje, terceiro domingo da quaresma, dia 7 de março, terceiro domingo da quaresma. Vamos ler primeiro o Evangelho, ok? Primeiro eu vou falar as leituras, a primeira leitura é Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17, Salmo 18 ou 19. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 25. O Evangelho é João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Agora é a voz, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém no templo. No templo encontrou gente a vender bois, ovelhas e pombas, e também cambistas em suas bancas. Com uma corda fez um chicote e expulsou a todos no templo com as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirai essas coisas daqui. Parai de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos então se lembraram de que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Perguntaram-lhe os judeus: Que sinal nos mostra para agir assim? Jesus respondeu-lhes: Podeis destruir este templo em que 3 dias eu levantarei de novo. Disseram-lhe os judeus: 46 anos durou a construção deste templo, e em 3 dias tu o levantarás? Mas ele se referia àquele templo que é o seu corpo. É o seu corpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, eu acho que a versão está simplificada, porque eu li do meu diário, e o diário ele tá um pouquinho simplificado, tanto que tem o parênteses e 3 pontinhos. Mas é mais ou menos o que a gente tem que entender desse evangelho. É o que está aqui, né? Bom, Jesus se enche de cólera ao ver o templo desviando-se de sua fidelidade. Ao invés de se tornar um lugar de intimidade com Deus, transforma-se em um lugar de perdição. O velho templo está preso às estruturas e leis que atendem somente a interesses do poder e da manipulação. Ele deve ser destruído e dar lugar ao novo, próprio Jesus, o Filho de Deus. O templo verdadeiro é aquele que adora a Deus em espírito e verdade, respeita, promove e salva o ser humano. Esse é o modo de Jesus agir,
fazendo bem, curando a todos. E aqui eu tô olhando a reflexão, mas parando aqui rapidinho, para depois eu continuar, para a gente entender que Jesus ele fala: em 3 dias eu construirei um novo templo. Mas a gente está falando do templo do seu corpo. E nós, em 40 dias, desde o dia 17, nós estamos falando. Eu não, acho que eu não falei dia 17, mas desde o dia 17, Deus anda falando que a quaresma é um tempo de conversão. E hoje, nessa terceira semana da quaresma, Deus ele promove. Terceira semana, já começando, nós falamos do que? Tirar o homem velho e surgir um homem novo. Entendeu? E isso que Jesus nos fala, de tirar esse homem velho que a gente tem, de tirar esse templo, que não, o templo não é só material, o templo não é só de coisas, né, de pedra, não é só de material, mas o nosso templo espiritual. E nós devemos não tirar o material do lugar, mas nós devemos colocar um espiritual dentro de nós. A igreja do Mestre. A igreja que tem dentro de nós. E tirar esse nome velho, como eu já... E nesses vídeos anteriores da quaresma, em um vídeo eu falei, né, que cada quaresma é uma renovação. Porque cada quaresma a gente tem que tirar um homem velho de nós e colocar um homem novo. Então, cada quaresma é uma renovação. E a gente tem que viver essa renovação. Não é? Então continuando aqui. Adorar a Deus e se esquecer do ser humano é contraditório. Por isso, no novo tempo, o divino acolhe o humano, pois esse é a imagem e semelhança daquele. Esse é o ensinamento que vem dos mandamentos. Moisés apresenta um conjunto de regras do bem viver para a comunidade, viva em sintonia e intimidade com Deus, e em relações humanas, respeitando-se mutuamente. A lei mosaica não se centra apenas sobre o divino, funda-se sobre a promoção humana. Jesus, o novo tempo, resume o decálogo em apenas amar a Deus e ao próximo, mostrando novamente que um deve estar ligado ao outro. Se quisermos isso, seremos com Jesus novos templos do Espírito e sempre lugar de acolhida ao próximo. Eu queria ler essa reflexão, mas eu vou ler do meu Deus Conosco, porque é sempre bom a gente ler tanto um, tanto o outro. Eu vou ler a motivação inicial, porque não, geralmente domingos e celebrações, né, não tem reflexão, mas tem uma motivação inicial, que vamos ler aqui, ó. No Templo de Jerusalém não há gratuidade do amor, nem relacionamento humano verdadeiro. Ele, Jesus, é o novo templo, carregado de misericórdia e de um outro projeto de relacionamento com Deus e com os irmãos. A lógica de Deus não se compara jamais com a lógica humana. O dom de Deus, seu amor, se manifesta na simplicidade das coisas e por isso torna-se relativo e provisório o que não concorda com o jeito divino. Então, essas duas reflexões, elas falaram muito sobre o amor divino e tal, mas aí eu quero falar um ponto importante, porque eu vendo, né, se você se possível, você anotar os versículos 15, né, João capítulo 2, versículo 15 e o versículo 17, seria muito bom, porque são os dois versículos mais importantes, todos são, mas os que concretizam a nossa reflexão. E no versículo 15 é interessante que, ó, com uma corda fez um chicote e expulsou todos do templo com as ovelhas, espalhou os dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Mas aí, um pouquinho antes, diz assim: no templo encontrou gente a vender bois, ovelhas e pombas, e também cambistas em suas bancas. Aí muita gente, eu vejo nessas perguntas do Instagram,
que pergunta assim: